Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras vencem e Mirassol surpreende, chegando à quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Esse é mais um RC Esportes e você acompanha aqui os comentários do Arthur Marinho sobre o futebol em geral. Galera, o futebol brasileiro retornando com tudo depois dos jogos das seleções, aí essa pausa, né, da FIFA, e o Campeonato Brasileiro voltando com a 13ª rodada e algumas surpresas, né, para falar a verdade. Para quem acompanha a programação da RCI-FM, eu também faço parte da bancada do Faixa Esportiva, que vai ao ar todos os sábados, do meio-dia até 2 horas da tarde, e dei alguns palpites, acertei alguns, errei outros, sobre essa 23ª rodada, mas a gente vai falar um pouco sobre cada jogo do Brasileirão. E aí a gente vai acompanhar um pouco a tabela de jogos, tá certo? A gente está dando uma olhadinha aqui no site do Brasileirão Série A, para a gente dar uma olhadinha na tabela, que a gente vai acompanhar junto, nesse formato diferente, né, desse vídeo, mas a gente vai fazer uma reação, aí, um react dessa tabela, a gente vai falar um pouquinho de cada jogo, né? Então vamos lá. Primeira coisa, né, surpreendente, Mirassol chegando ao quarto lugar no Brasileirão, com 38 pontos. Um time que, quando iniciou o campeonato, sinceramente, eu pensava que ele iria brigar para o rebaixamento. Vai ser rebaixado? Não vai, porque a gente sabe que o time está subindo da B para A, o grande objetivo é se manter. Nesse momento, o Mirassol está na zona de classificação direta para a Libertadores. Imagina só, hein? Ano que vem, o Mirassol na Libertadores, seria surpreendente esse resultado. Então a gente está dando uma olhadinha aqui, ó. Estou baixando um pouco, né? Vocês estão percebendo. O Mirassol venceu por 1-0 o Grêmio, né? O Grêmio lá dentro da casa do Grêmio. E aí, como é que chega, hein? A gente vai falar um pouco do Internacional, vai ter o Grenal na próxima rodada, mas o Mirassol venceu por 1-0. E outro detalhe do time do Mirassol, né? Não tem nenhum estrangeiro, só brasileiros. Então, a gente vê esse grande espaço, né, que é dado hoje em dia para os estrangeiros no futebol brasileiro. Tem times que jogam com mais da metade dos jogadores, né, por essa regra que foi mudada, né, acrescentando mais vagas para estrangeiros, e a gente vê isso acontecer, e principalmente jogadores das seleções aqui da América do Sul que jogam no Brasil. Mas isso aí é outro papo, outra conversa, daria um programa todo sobre isso. Tivemos também Fortaleza e Vitória. Sinceramente, eu pensava que o Vitória poderia arrancar pelo menos um empate lá com Fortaleza, mas o Fortaleza reagiu. A gente descendo um pouquinho aqui a página, vemos que o Fortaleza está lá embaixo, né? 19º, 18 pontos, mas conseguiu reagir, vencer em casa, que é o normal que a gente esperava do Fortaleza, né? No início do ano, com algumas contratações. Ao meu ver, contrataram errado, né? Um elenco ali ficou mais envelhecido, e do jeito que o time jogava com o Vojvoda, que não está lá mais, necessitava muito da intensidade do jogo. E a questão física, acho que era o principal do time do Fortaleza, porque realmente abafava o time lá no Castelão. O Palmeiras venceu 4-1 em cima do Internacional, 3 gols do Vitor Roque, né, um jogador também que foi destaque a partida, acho que o Flaco Lopes, né, essa dupla está jogando muito bem, consegue crescer nesse momento da temporada, que vai enfrentar agora o River Plate pela Libertadores, né? Então, um momento importante para esse time do Palmeiras crescer e jogando de uma forma diferente, num 4-4-2, ali com o Felipe Anderson, e dessa vez o Facundo Torres, no lugar do Maurício, como 2 meias, né? Jogando mais pelo lado, mas caindo para o meio também. O Flaco Lopes flutuando muito, o Vitor Roque saindo da área, quando um sai, né? Outro entra para marcar presença ali. E o time do Internacional levou 4-0 no primeiro tempo, time que, quando iniciou o campeonato, eu pensava que poderia chegar longe, mas está muito abatido, saiu das competições e vai jogar o Grenal, né? Como eu falei anteriormente, vai ser complicado, hein? Principalmente para os treinadores que estão cogitados para serem demitidos, né? Tanto do Internacional como o do Grêmio. Então vamos ver na próxima rodada. Mas o Palmeiras fez uma atuação que há muito tempo eu não via, né? Assisti o jogo todo. E sempre foi uma marca do Abel ter essa intensidade de sufocar o adversário. O Palmeiras não conseguia fazer isso desde o início da temporada, e nesse jogo fez. Raros momentos que o Palmeiras conseguia. Eu acho que é devido também às contratações, né? Para você fazer uma marcação em cima, tem que ter um certo entrosamento entre os atletas. E eu acho que o time do Palmeiras está se entrosando, apesar de ter chegado agora também
mais uma contratação do Andréas Pereira e com certeza vai assumir a titularidade no lugar do Evangelista, ao meu ver. O Corinthians, né, com muitos desfalques, mas conseguiu vencer o Fluminense por 1-0. É uma grande surpresa, né, o Guinegão, né, do Corinthians, um jogador que veio da base aí, substituindo o Yuri Alberto, e tá dando conta do recado. Né, do Corinthians, com esse problema aí de transfer ban e não poder contratar, vai necessitar muito da sua base nesse ano. E o Fluminense não dá muito para entender, né? Nos pontos corridos vai muito mal, mata-mata vai bem. A gente viu isso no Mundial e agora na Copa do Brasil também, né? Antes desse jogo. Mas o Corinthians foi lá e conseguiu vencer. O Bragantino empatou 1-1 com o Sport, também assisti grande parte desse jogo no final. Pelo que os comentaristas estavam comentando, né, a partir do momento que eu peguei esse jogo, para ser bem sincero com vocês, eles estavam falando que o Bragantino perdeu algumas chances, né, mas o Sport ficou vivo, né? E teve também uma grande polêmica de um possível, mais uma vez, o Sport ter sido prejudicado pela arbitragem. Foram muitas vezes que o Sport saiu prejudicado esse ano, com pênalti, né, faltas ali. Mas também o time do Sport é um time muito nervoso nos jogos, não consegue se defender, muito afobado, né? A gente está vendo a fase que o Sport está, mas conseguiu arrancar um empate com o Derek e quase conseguia virar, né, no final do jogo. Então o Sport demonstra em alguns momentos reação, mas o que está faltando mesmo é vencer em casa, né, na Ilha do Retiro, que durante a temporada toda só uma vitória no Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro e Santos, né, Neymar jogando, teve um lance ali no início do jogo que a gente até ficou um pouco com medo, né, dele ter torcido ali o tornozelo, mas depois se recuperou. Teve também um lance do goleiro do Santos do Brasão, né, muito perigoso ali, a concussão, ele teve que sair depois. E Neymar perdendo 2 gols feitos ali, né, coisa que se a gente lembra do Neymar, né, na boa fase dele, 2 gols fáceis ali para ele fazer. Mas ele errou, até eu acho que foi pênalti do Scarpa, mas ele teve o lance sozinho para dominar, finalizou, né? Eu acho que foi assim certo ele ter finalizado, mas não teve precisão, não teve força e o goleiro conseguiu pegar. E na segunda bola ele furou, né? Coisa que poucas vezes eu vi o Neymar fazer na minha vida, que é furar uma bola daquela. E o Atlético não consegue, né? Não consegue, não tem forças também, é um time muito mal. O Hulk é muito tempo sem fazer gols e quando o Hulk não faz gols, o Atlético não vence. Então um time muito dependente do Hulk, que a cada temporada vai ficando mais envelhecido e não tem, né, aquele poder que ele tinha antes para carregar esse time nas costas. Flamengo e Juventude, o Flamengo derrubou um tabu lá, né, conseguiu vencer, Arrascaeta jogando muito, fazendo gols, um dos artilheiros da temporada. E manteve, né, a liderança, a gente está vendo aí o Flamengo, né, com uma das melhores campanhas, né, da história do Brasileirão, Série A, 50 pontos, isso mesmo. Tivemos também São Paulo e Botafogo. São Paulo vai muito bem, cresceu com o Crespo, né? Apesar de ter saído lá da Copa do Brasil, como o Flamengo e o Palmeiras saiu também, mas cresceu muito. E o Botafogo, não sei o que vai fazer mais nessa temporada, porque agora é lutar para ir para a Libertadores direto, ao meu ver, porque para título é muito difícil. E o Botafogo, com o filho do Ancelotti, né, que é o técnico da seleção brasileira, não vai muito bem nessa estreia dele treinando um time de futebol. Vasco e Ceará, né, 2-2, para ser bem sincero, também não acompanhei muito esse jogo, mas teve um golzinho no final, né, ali de empate. E Bahia e Cruzeiro, né, hoje eu estou fazendo esse vídeo terça-feira, foi ontem o jogo, né, o Bahia estava vencendo por 1-0, mas o Cruzeiro foi lá, teve uma grande jogada do Matheus Pereira, né, numa caneta finalizando, na trave sobrou para o atacante do Cruzeiro. E o segundo gol, um golaço, né, do Gabigol, acho que foi o gol da rodada. Ele arriscou de longe, pegou com rara felicidade na bola ali, né, de fora. E um golaço, faz tempo que eu tinha visto um gol daquele, assim, de longa distância. Porque hoje, se a gente percebeu, os jogadores demoram muito para finalizar, só quer finalizar dentro da área. E o Gabigol foi lá e acertou um chutaço de fora e marcou o gol para a virada do Cruzeiro por 2-1. A gente tá vendo aí a tabela, né? Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol. Mirassol que é a surpresa, né, desse ano. Uma bela surpresa. Provando que o time tem que ter organização, primeiramente, e depois conseguir a renda, né? Porque a gente sabe que tem clubes que têm mais potencial do que outros, né? Como, por exemplo, o Flamengo, o Corinthians, pela questão da torcida, tem um potencial maior de arrecadação, mas se não tiver organizado, administrativamente, o time não vai para frente.
né? Eu vejo aí, por exemplo, os times daqui também do Nordeste, de onde a gente fala aqui de Pernambuco, é, faltando um pouco disso. A gente está vendo o Santa tentando se organizar com a SAF, tem o Náutico também com a sua SAF, que pode sair. E o Sport é um time que eu vejo bem organizado, mas pecou ali na questão do elenco. Eu acho que investir em Pepa, que foi o primeiro técnico, não foi uma boa escolha, isso está se provando, né? E agora demonstra uma reação, mas muito difícil, né, para o Sport esse ano. E também falando de Brasileirão, a gente está falando da Série A, mas tivemos o jogo da Série D. O Santa Cruz foi lá e venceu o Maranhão por 1-0 fora de casa. Então, eu acho muito. Vamos dizer que o Santa Cruz está com o pé na final da Série D. Acho que esse seria o jogo mais difícil. E agora a gente vai torcer, né, para que o Santa Cruz consiga vencer. Ah, o pessoal, não, já está classificado, é o que era o objetivo, mas não, tem que ganhar o título. Vamos pensar na renda que esse título pode trazer. É melhor ficar em primeiro do que em segundo, né? Ou em terceiro, em quarto. Então, vamos pensar na questão da renda, que o Santa Cruz precisa muito para conseguir voltar, né, à Série A do Brasileirão, que realmente o time merece. O Náutico, né, perdeu para o Guarani, um resultado para mim surpreendente, venceu o Brusque fora e perdeu para o Guarani. E para mim foi uma surpresa negativa, né, porque o Náutico vencendo ficaria um líder isolado no grupo, segundo grupo, né, da Série C. E agora complicou, né? Complicou porque o Guarani tinha perdido para a Ponte Preta e empatou na pontuação contra o Náutico. E aí complicou muito, né, para o Alvirrubro. Espero que tenham gostado dos vídeos que estou colocando aqui no canal. Também teve os cortes, como eu falei. E a gente vai produzir muito mais, né, daqui a alguns dias. Acompanhe a programação da RCI FM. E esse foi mais um RCI Esportes. Se inscreve aí no canal, deixa a curtida aí, que a gente agradece muito.